Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Falávamos sobre transposição de voz, né? Mas antes dessa transposição, quer dizer, para chegar até essa parte da transposição de voz, a gente passou por várias outras categorias, lembra? Voz ativa, voz passiva sintética e analítica e voz reflexiva. E aí, para entender a transposição, você percebeu que precisa de um verbo transitivo direto, porque eu preciso de um objeto direto. Esse objeto direto vai virar sujeito paciente. Então, a gente percebeu todos esses trâmites, todos esses detalhes. Agora, é importante que a gente saiba identificar as vozes verbais e as estruturas nas orações. Por isso, a gente vai dar uma olhadinha em algumas estruturas e também já vamos começar aí com alguns exercícios para nos auxiliar nesse entendimento. Quando é uma coisa e quando é outra. Combinado? Venha para cá, ó, venha para cá. Bom, deixa eu pegar minha caneta aqui, vermelha. Identifique as vozes verbais usando voz ativa VA, passiva analítica VPA, passiva sintética VPS e reflexiva VR, tá? Então, olha lá. Alugaram-se todas as casas da vila. Ó, alugaram-se. Quem é o sujeito? As casas é que sofrem a ação, certo? As casas é que sofrem a ação do quê? De serem alugadas. Então, perceba que eu tenho aqui uma voz passiva sintética. Ó o meu C aqui, minha partícula apassivadora e o meu verbo conjugado concordando com casas, que é o meu sujeito, certo? Letra B. Número 2. O garoto feriu-se com o canivete. Então, perceba que o garoto é o agente da ação e ele fere ele mesmo com o canivete. Então, aqui é uma voz reflexiva. Pratica a ação e a ação recai sobre ele mesmo. 3. O homem é corrompido pela sociedade. Ó, é corrompido é voz passiva. O homem sofre a ação de ser corrompido. Por quem? Pela sociedade. Ó, a sociedade corrompe o homem. É o que nessa situação? Você tem aqui um agente da passiva. Como eu tenho verbo auxiliar e particípio, é voz passiva analítica. 4. Consertam-se aparelhos eletrônicos. Ó, que está no plural aqui, ó, consertam. Os aparelhos eletrônicos é que sofrem a ação do conserto. E ó, a nossa partícula passivadora aqui está no plural. Voz passiva sintética. E pessoal, lembrem-se sempre, consertar com S vem de serrote, sabe? De concerto. Consertar com C é de sinfonia, de música. Tem gente que escreve tudo errados, esses negócios errados, né? Então vamos lá. 5. Felipe plantou uma rosa. Cara, o Felipe é o meu sujeito. Praticou a ação. De plantar o quê? Uma rosa, o objeto. Aqui eu tenho voz ativa. Sem dor no coração, né? Voz ativa. Vamos lá, tá tranquilinho. Os meninos admiravam a locomotiva. Os meninos praticam a ação de admirar alguma coisa. A locomotiva, voz ativa, ó, eles praticam a ação. João foi ferido por Paulo. Foi ferido tá na nossa voz passiva, certo? Por Paulo foi quem feriu João, tá? Então eu tenho voz passiva analítica. Ó, deixa eu te dar um bizu aqui bem importante, agora que eu tô falando da voz passiva analítica. Vou até puxar aqui uma estrelinha, alguma coisa assim, sei lá, deixa eu ver, puxar uma setinha aqui pro lado, para dizer o seguinte: quando nós estamos diante de uma voz passiva analítica, VPA, o nosso agente da passiva, a presença do agente da passiva não é obrigatória, tá?
Por quê? Porque eu posso ter um apagamento. O João foi ferido. Ah, mas eu achava que só na voz passiva, só na sintética que tinha esse apagamento. Não, na analítica também pode acontecer. A analítica permite a presença ou a ausência. A sintética é só a ausência, tá? Então aqui eu posso, por exemplo, ter um apagamento. O João foi ferido. Eu não sei quem feriu o João. Alguém feriu, eu não sei. João foi ferido. João foi atingido por uma... Ah, não vai dar. João foi ferido. João foi encontrado. João foi... Deixa eu ver. Foi visto. Entendeu? Eu posso ter o quê? Eu posso ter o apagamento do agente da ação. Aí eu deixo muito mais enfatizado quem sofre a ação. Percebeu? Então pode ter o apagamento. Não se esqueça disso. Volta para cá. Muda a cor, volta para o vermelho, olha lá. A moça admirava-se no espelho. Então, a moça admirava ela mesma no espelho. É voz reflexiva. Não se vê viva alma na praça. Não se vê o quê? Ó, viva alma. Viva alma não é vista. Tá vendo que o meu C está colocado aqui antes? É partícula passivadora. Está colocado antes do verbo porque eu tenho uma palavra atrativa, é uma questão de colocação pronominal, mas ele continua a ser ali a nossa partícula, ok? Então eu tenho aqui a voz passiva sintética. Os pais educam os filhos, ó, os pais praticam a ação de educar, voz ativa. Os dois pretendentes insultaram-se, ó, um insultou o outro, é a nossa voz reflexiva recíproca aqui. O cachorro ficou esmagado pelas rodas do carro. Ai, que tristeza. O que eu fui colocar essa oração aqui? O cachorro ficou esmagado. Tá vendo quem esmagou? Ó, o agente da ação. Pelas rodas do carro. É voz passiva analítica. O cachorro sofreu a ação. Eu machuquei o rapaz. Eu pratiquei a ação ali, ó. Então é voz ativa. Todos comeram uma faixa de bolo, não dá, né? Todos comeram uma fatia de bolo. Comeram é a minha voz ativa. Todos comeram, praticaram a ação, voz ativa. Nunca se ouviram queixas dele. Olha só o meu C. Ouviram o quê? Queixas. Ó, queixas nunca foram ouvidas. Ó, o meu C, que está colocado aqui antes do verbo por causa da palavra atrativa. Voz passiva sintética. Vai que está acabando, para a gente partir para os exercícios de alternativas. Vai lá. A casa foi vendida pelo corretor. Ó, foi vendida, voz passiva. Pelo corretor, agente da passiva. Voz passiva analítica. Abraçaram-se com alegria e emoção. Abraçaram-se, um abraçou o outro, alguém, né? Aqui é voz reflexiva recíproca. 18. Ele fez todo o trabalho em apenas um dia. Ele praticou a ação. Voz ativa. Os dois falaram-se rapidamente. Falaram um com o outro. Voz reflexiva recíproca. Cortaram o cabelo da criança. Alguém cortaram, certo? Voz ativa. Carla foi correr no parque. Foi correr. Aqui é uma locução verbal. Veja que não está em voz passiva, não. Porque o correr, ó, é verbo no infinitivo. Então, não é voz passiva. A Carla foi correr no parque, é voz ativa. O cabelo da criança foi cortado. Ó, o que eu falei antes. O cabelo da criança foi cortado. Foi cortado por alguém. Eu não tenho aqui, ó, o agente da passiva. Percebeu que aqui eu não tenho o agente da passiva?
Mas eu tenho a voz passiva analítica, o cabelo da cortança, olha o que eu falei, o cabelo da criança foi cortado por alguém, certo? Então é voz passiva analítica, ainda que eu não tenha o agente da passiva. Praticam-se ações comunitárias. Praticam, no plural, ações comunitárias, elas são praticadas, é o nosso sujeito. Então, voz passiva sintética, a presença aqui da partícula passivadora. O detento havia sido liberado pelo juiz. Olha aqui a minha locução, a minha construção de voz passiva com tempo composto. O detento havia sido libertado, pelo juiz. O juiz é que praticou a ação, é o meu agente da passiva. Aqui é minha voz passiva analítica de tempo composto, vamos até colocar assim. E a apresentação agradou ao público. O que agradou ao público? A apresentação. Aqui é voz ativa. A apresentação agradou. Ela praticou a ação, a apresentação, na verdade, aqui, né? Ela que é a responsável pela ação do verbo. Voz ativa. Percebeu? Então, o que é que nós temos aqui, Brasil? Volta para cá, volta para cá. O que é que nós temos aqui, Várias situações, para que você analise essas vozes do verbo, aparições diferentes. Lógico, bem mais simples, né? A gente tem construções aqui simples. Uma ou outra um pouquinho mais complexa, mas que não dá, assim, para falar, nossa, que difícil que é. Não dá. Haviam perguntado sobre como é que eu vou diferenciar, professora, o complemento nominal do agente da passiva, por exemplo. Vamos pegar aqui, João foi ferido por Paulo, por exemplo. Não, vamos pegar um outro melhor aqui. O cachorro ficou esmagado pelas rodas do carro. Não quero essa aqui não. Vamos pegar aqui do outro lado. A casa foi vendida pelo corretor. Pronto, vou pegar aqui a caneta preta, A casa foi vendida. Deixa eu pegar uma outra aqui. O cabelo foi cortado. O cabelo foi cortado. Ele havia sido libertado. Ele havia sido libertado. E, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Vou pegar no anterior. Foi ferido, ele foi ferido. Ele foi ferido. Aí, o que mais? Ficou esmagado, né? Ele ficou esmagado. Pronto. Todas essas situações aqui. Então, é tudo voz passiva, né? Foi vendida, foi cortado, havia sido libertado, foi ferido, ficou esmagado. Percebe... Eita, que comeu um pedacinho ali, né? Percebe aqui que todas essas palavras que vêm depois, vendida, cortado, libertado, ferido, esmagado, são todos termos que não precisam de uma informação a mais. Não precisam. O que é o complemento nominal? O complemento nominal é uma informação integrante, é algo importante para o entendimento do nome. Aqui, nenhum desses nomes precisa de um complemento, precisa de algo para que fique entendido do que está se falando. Quando eu digo a casa foi vendida, você entendeu a informação, não espera mais nada. O cabelo foi cortado, você entendeu a informação, não espera mais nada. Ele havia sido libertado, você entende a informação, não espera mais nada. Foi ferido, não espera mais nada. Ficou esmagado, não espera mais nada. O complemento nominal, não. O complemento nominal é aquele termo que faz falta. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui para você entender. Eita, aqui já está soltando aqui de novo. Peraí. Deixa eu pegar aqui um elemento para você entender. Caneta preta. João
ficou preocupado. João ficou preocupado. Ou melhor, vamos colocar estava, que aí o verbo estar fica melhor. João estava preocupado. Vou colocar mais uma aqui. E o menino estava apto, por exemplo. Ó, duas situações também, né? Vamos pegar o marca-texto. Eita. Estava preocupado e estava apto. Pronto. Para você entender. João estava preocupado. O menino estava apto. Se eu digo, viu? João estava preocupado. Você vai olhar para mim e falar: preocupado com o quê? Com o que tá preocupado? Com o quê? Ah, não estava preocupado com a situação do filho. Percebeu que falta uma informação? Por quê? Porque eu crio uma expectativa em você. Diferente de eu olhar para você e falar assim: viu? A casa foi vendida. Você vai falar: meu Deus, sério? Já? Mas por quanto? Você não vai ter uma necessidade de ficar esperando alguma coisa. A informação se completa. Aquilo que você pergunta depois é mais para saber o preço, para saber quem comprou. Não é uma informação para você entender a ideia. A ideia já foi passada. Diferente do que eu digo: ó, aquele menino tá apto. Você vai olhar para mim e falar: apto? Apto para quê? Apto a quê? Ah, ele já está apto para o colégio naval, por exemplo. Ah, quer dizer, falta informação. Agora, se eu digo, viu, o João, ele foi ferido. Caraca, o João foi ferido, meu Deus, o que será que aconteceu? Será que foi uma... Você entendeu a informação? As informações que vêm depois são coisas acessórias, porque o fato em si já está ali. Você já sabe o que aconteceu. Agora aqui embaixo não. Percebe que aqui, ó, eu preciso, por exemplo, deixa eu pegar a caneta, ó. Eu preciso de mais coisa. Aqui eu vou ter um complemento nominal para completar preocupado, para completar apto. Aqui não. Aqui não. Aqui eu não preciso de complemento nominal. Aquilo que eu apaguei, que é colocado depois, foi quem praticou a ação. A casa foi vendida pelo homem, o cabelo foi cortado pelas pessoas, ele havia sido libertado pelo juiz, ele foi ferido pelo cachorro, ele ficou esmagado pelas rodas, entendeu? É quem praticou. Então a diferença é, esse daqui eu consigo apagar, esse daqui não, esse aqui vai faltar. Se eu apago isso daqui, tá errado. Porque vai faltar informação. Então, a diferença do complemento nominal para o agente da passiva é justamente essa, tá? E outra, né, ó, estava preocupado e estava apto, percebe que não é voz passiva. Ah, mas tem dois verbos aqui, mas não é voz passiva. Para ter o agente da passiva, eu preciso do quê, ó? Eu preciso da voz passiva. Fechou? Então vamos lá, queridos abençoadinhos. Vamos para as nossas baterias de questões. Vamos começar, né? Vamos começar, porque a gente tem uma turminha de exercícios aí. Venha comigo, ó. Indique a opção em que ocorre voz reflexiva. Come-se bem neste restaurante. Come-se bem neste restaurante. Você come você mesmo no restaurante? Ai, que coisa horrorosa, né? Não, não dá. Então não tem voz reflexiva. Precisa-se de carpinteiros. Voz reflexiva, esse C é reflexivo? Não, né? Não dá para dizer que eu preciso dos carpinteiros, o carpinteiro precisa... Não, na verdade, não. Eu precisar e a precisão cair em cima de mim? Não dá, né? Não dá. Então, não é. O prisioneiro conseguiu desvencilhar-se das cordas. Opa! Ele desvencilhou ele mesmo das cordas. Percebeu que ele praticou a ação e a ação recaiu
sobre ele. É a nossa letra C. A letra D, ouviu-se um grande estrondo lá para as bandas da mata. Ó, ouviu-se o quê? Um grande estrondo. O grande estrondo é o sujeito aqui. Aqui eu tenho o quê? Um grande estrondo foi ouvido. É voz passiva, então não é. Quem não chora não mama, misericórdia. Aqui não tem nem o que dizer a você, tá? Tem nem o que dizer aqui a você. Esse quem não chora, não tem nem um C colocado aqui, um nos, tem nada aqui. Aqui não tem nada, tá? Então, esse come-se bem, percebe que esse C, vamos dar uma classificadinha aqui, só para a gente falar um pouquinho, esses dois aqui, ó. Este daqui e este daqui. Esses dois primeiros, ó, come-se bem nesse restaurante. Quem come, come. O bem é o modo e o neste restaurante é lugar. Então, esse verbo aqui é intransitivo. Nesse caso, esse C aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Eu sei que alguém come, mas eu não sei quem. Precisa-se de carpinteiros. De carpinteiros é o meu objeto indireto. Esse verbo é transitivo e indireto. Então, esse C é um índice de indeterminação do sujeito. O desvencilhar-se é um pronome reflexivo. E ouviu-se um grande estrondo foi ouvido. Esse daqui é uma partícula passivadora. Percebeu? Então, a gente tem de tudo um pouquinho aqui. A alternativa correta é a nossa letra C, de Cascavel. É de Cascavel, beleza? Vai para a próxima. Então, ó, a alternativa correta é a letra C. Mais tarde, soube que o carro tinha sido roubado. Veja só, corresponde à voz ativa do verbo acima destacado, ó. Qual construção? Aqui, o carro tinha sido roubado. Tá vendo que o carro sofre ação. Se ele sofre ação, isso aqui é uma voz passiva. E eu não tenho palavra C, é uma voz passiva analítica. Como que ficaria na voz ativa isso aqui? O carro tinha sido roubado. O carro tinha sido roubado. Vamos colocar aqui embaixo? Ó. O carro tinha sido roubado. Eu não tenho aqui o agente da ação, né? O agente da passiva, ó. Aqui eu não tenho o agente da passiva, ele não tá aqui não. E aí, como é que eu vou transformar isso daqui em voz ativa? Dá, professora? Dá, claro que dá. A gente sabe que existe alguém por trás da ação, a gente só não sabe quem. Então, o tinha sido roubado, eu tenho 3 verbos. Eu vou ter que tirar o quê? Vou ter que tirar esse verbo ser, que está colocado aqui. Vou ter que conjugar o meu verbo ter aqui. E esse daqui vai ser o meu particípio. E o carro volta lá para a posição de objeto, né? Porque quem rouba, rouba alguma coisa. Não é isso? Então, como eu não sei quem roubou o carro, eu coloco assim, ó. Tinham roubado o carro. Olha lá. Não seria a mesma coisa? Tinham roubado o carro tinha sido roubado. Não é isso? Então, aqui eu tenho um alguém por trás dessa ação, que eu não sei quem é, indeterminado. Mesmo que seja indeterminado, existe alguém por trás da ação, mas eu não consigo retomar, certo? Então, a alternativa correta nesse caso é a nossa letra D. Professora, e por que tem que ficar tinham roubado e não pode ficar tinha roubado? Por qual razão, professora, tem que ficar tinham e não pode ficar tinha? Porque eu não consigo determinar quem é que roubou aqui, ó, tá vendo? Que o agente da ação, eu não sei quem é, ele é indeterminado. E se for indeterminado, eu não posso deixar no singular. Por quê? Porque se eu deixo assim, ó, tinha roubado o carro, fica um sujeito oculto. Quem tinha roubado o carro? Ele ou ela? Não pode, ó, não consigo fazer isso. Não consigo dizer que ele ou ela é que tinha roubado o carro aqui, ó. Não dá, não consigo dizer isso. Então, eu tenho que indeterminar. Como é que eu vou indeterminar? Usando a terceira pessoa do plural sem o referente. Tinham roubado o carro. Quem?
Alguém. Alguém roubou, não sei quem. Tá? Então, a alternativa correta, volta para cá. A alternativa correta é a nossa letra D de Deus é mais. Ok. Opa, então já tô na caneta, deixa eu só pegar a vermelha. Vai para a próxima. Convertendo para a voz ativa a oração. Os vereadores foram diplomados por um juiz. Obtém-se a forma verbal. Ó, eles foram diplomados por um juiz. Como é que ficaria? Um juiz, né? Vamos pegar aqui, um juiz. Foram, a gente vai tirar e vai deixar só o diplomado, né? Um juiz, ele fez o quê? Ó, foram é pretérito, é passado. Eita, quais são as nossas possibilidades? Se aqui eu tenho dois verbos, na voz ativa eu vou ter que ter quantos verbos? Um verbo. Qual é a única possibilidade aqui? O diplomara. Um juiz diplomara os vereadores. Opa, você vai falar, professora, mas não teria que ser um juiz diplomou os vereadores? Se a gente for pegar na íntegra, sim, mas ó, eram diplomados, não dá, né? A gente tem dois verbos. Havia diplomado é tempo composto. Diplomar-se-iam é futuro. Haviam sido diplomados, continua ali, só que é voz passiva de tempo composto. A única possibilidade de pretérito é a nossa letra B, ó. O diplomara é o nosso pretérito mais que perfeito, mas ele não deixa de ser o quê? Pretérito. Então, posso confirmar, professora, que é a letra B? Sim, é a nossa única possibilidade aqui. É a nossa letra B, tá? Então, inclusive, a gente tem que pensar o seguinte: não é só fazer a questão, é entender o que a questão quer nesse caso. Nessa situação, não haveria outra alternativa. Ah, eu entraria com recurso para anular, que não sei o que, blá, blá, blá. Antes de entrar com recurso para fazer qualquer coisa, vai pela lógica. Vai pela lógica. Qual é a única possibilidade aqui, gente? A única possibilidade seria a nossa letra B. Fechou? Vamos lá para mais uma aqui. Corresponde à voz passiva do verbo destacado. Não está destacado, mas a gente vai destacar. Os meninos tinham comprado um tambor. Aqui eu tenho o tempo composto, né? Os meninos tinham comprado um tambor. Como é que fica? Um tambor. Um tambor tinha, tenho que retomar, replicar o verbo, o tempo composto, né? Um tambor, perdão, tinha sido o quê? Comprado. Um tambor tinha sido comprado pelos meninos. Essa seria a nossa construção. Então, tinham comprado, tinha sido comprado. Alternativa correta, letra A. Ah, fácil demais essa daqui, hein? Alternativa correta. Opa, alternativa correta, letra A. Vamos fechar aqui com mais essa. Ó, transitando para a voz passiva a oração. O tropel dos cavalos avisava os cangaceiros. A forma verbal será, ó, avisava. O que eu tenho aqui no avisava? Avisava é o nosso pretérito imperfeito. Portanto, o meu verbo ser, então vamos colocar aqui os cangaceiros. Os cangaceiros. Meu verbo ser precisa estar no pretérito imperfeito. Os cangaceiros, plural, né? Os cangaceiros eram avisados pelo tropel dos cavalos, né? Pelo tropel dos cavalos. Então, ó, qual que é o imperfeito do verbo ser? É o era, pessoal, é o era. Só que como eu tenho plural aqui em cangaceiros, existe essa obrigatoriedade do quê? De concordar. E avisados, por quê? Porque tem que concordar também com esse sujeito paciente, que sofre
a ação do verbo. Portanto, nossa alternativa correta é a nossa letra E. Eram avisados. Ok? Eram avisados. Não saia daí. Vamos fazer só o nosso cortezinho da vinheta e a gente já tá voltando.